Preste atenção na palavra usada por Paulo. Para o aperfeiçoamento dos santos. Eu não sei se você já percebeu, mas a igreja de Cristo aqui nessa terra, ela não é perfeita. Ela não é perfeita. Ela tem falhas. Eu não sei se você já percebeu isso. Mas sabe por que a igreja de Cristo é imperfeita? Porque nela há pessoas como você. Ela é imperfeita porque você é imperfeito. Ela é imperfeita porque todos nós que fazemos parte dessa igreja ainda estamos num processo de amadurecimento. Ainda somos imperfeitos. E a nossa perfeição só será alcançada quando você morrer ou Cristo vier te buscar. Aí sim você vai deixar de pecar, vai deixar de falhar. É muito estranho quando algumas pessoas desistem da igreja por conta das suas falhas. Quando pessoas desanimam com a igreja por conta de falhas. E aqui eu não estou me referindo a falhas morais ou falhas doutrinárias. Se você estiver numa igreja onde a imoralidade é aprovada pelos líderes, e depois de você corrigir e não houver dispositivos estatutários para você agir, óbvio, você deve procurar uma outra igreja, uma igreja que se adeque aos padrões de santidade exigidos pela palavra de Deus. O mesmo se aplica com relação à doutrina. Se você está numa igreja em que a sã doutrina é distorcida, de forma aberta, mesmo de forma oculta, e você descobriu, após você corrigir, e se nada for feito, então você deve procurar outra igreja. Há pessoas que deixam a igreja por qualquer coisa, por qualquer tipo de falha da igreja. O que essas pessoas não entendem é que se toda a igreja olhasse para essa pessoa, e se todos nós dependêssemos da perfeição dessa pessoa para permanecer na igreja, não sobraria uma alma viva aqui dentro. Porque todos nós somos imperfeitos. Esperar a perfeição da igreja é idolatria. Esperar a perfeição de irmãos é idolatria. Esperar a perfeição do pastor é idolatria. Porque você está esperando de pessoas aquilo que você só pode esperar de Deus. Você está esperando de pessoas imperfeitas aquilo que ela não pode te dar. Porque ela não é perfeita, só Deus é. Alguém certa vez disse para alguém que estava procurando uma igreja perfeita, alguém disse o seguinte: meu caro, se um dia você encontrar uma igreja perfeita, não entre. Porque a partir do momento que você entrar, essa igreja deixará de ser perfeita. Não existe igreja perfeita. Mas se você achar uma igreja perfeita, não entre, porque você vai estragar essa igreja, porque você não é perfeito. O John MacArthur, ele disse o seguinte: a igreja não é perfeita, nunca foi. Algumas pessoas usam este fato como desculpas para manterem-se afastados da igreja, dizendo: eu gostaria de frequentar uma igreja, mas há muitos hipócritas ali. Ele responde: nesse caso eu penso, venha, temos lugar para mais um. Se você acha que a igreja é um lugar de hipócritas, seja bem-vindo, aqui é o seu lugar, porque você é um hipócrita. Você está achando que a igreja é perfeita? Você é um hipócrita, porque nem você é. É preciso entender que a própria Bíblia deixa claro que a igreja de Cristo, a igreja militante nessa terra, ela é imperfeita. Ela está num processo de amadurecimento, de aperfeiçoamento. Por isso Paulo diz que os dons foram dados para o aperfeiçoamento. Estamos sendo aperfeiçoados. Deus está trabalhando em nós através dos dons da palavra. Porque é a palavra que vai mudar as nossas atitudes. É a palavra que vai nos dar diretrizes. Outra verdade que eu quero deixar bem claro é que o fato de nós entendermos essa realidade da imperfeição da igreja, o fato de sabermos disso não deve servir de desculpas esfarrapadas para você manter pecados em suas vidas, ou dentro dessa comunidade. Não use como escudo ou como defesa. Quando alguém corrigir o seu pecado, não diga: eu faço isso porque eu sou pecador mesmo. O pastor falou domingo lá que a gente é imperfeito, é eu. Não faça isso. Assuma os seus pecados. Não use essa desculpa esfarrapada. Nós não devemos usar isso como uma licença para pecar de forma deliberada contra Cristo. Antes, essa verdade de que somos imperfeitos
deve acionar em nós um alerta, um alarme, uma sirene. Eu sou imperfeito, por isso eu posso colocar a comunidade em risco. Eu sou um perigo para essa comunidade, porque eu sou imperfeito. E agora pare de olhar as imperfeições dos outros, olhe para as suas imperfeições. Porque você coloca a unidade da igreja em risco. Sabe por quê? Porque você é imperfeito. Ao entender que a igreja é imperfeita, você deve olhar para si e falar assim: o que eu posso fazer para lutar contra essa minha imperfeição? Como eu devo tomar cuidado, ficar esperto com relação aos meus pensamentos, minhas atitudes dentro dessa igreja? Porque se eu sou imperfeito, eu tenho uma visão imperfeita, eu penso de maneira imperfeita, eu posso estar errado o tempo todo e eu posso colocar a unidade da igreja em risco. Paulo está nos ensinando que Deus deu à igreja ferramentas para nos ajudar nessa falha, nessa imperfeição nossa. Como eu disse, os 4 dons mencionados por Paulo foram nos dados com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Por que ele deu apóstolos, profetas, evangelistas e pastores para a igreja? Para nos ajudar quanto ao nosso aperfeiçoamento. Nas entrelinhas, Paulo está dizendo para todos nós aqui nessa manhã que nós precisamos da palavra de Deus para experimentarmos o aperfeiçoamento. Nós não temos o apóstolo Paulo aqui hoje, mas nós temos a revelação que foi entregue a Paulo, João, Pedro. E é essa revelação que nos aperfeiçoa. Porque essa revelação nos apresenta o modelo, o parâmetro, Cristo Jesus.